E aí galera, beleza? Vamos lá, vamos falar hoje sobre triângulos congruentes, tá? Nós continuamos falando sobre triângulos, né? O nosso assunto aí é triângulos no momento. A gente vai falar sobre triângulos congruentes. Então presta bem atenção. Quando nós temos no dia a dia dois objetos iguais, nós usamos a palavra que um é igual ao outro. Tenho dois microfones, né? Da mesma marca, mesmo tamanho, comprados no mesmo dia, da mesma loja. Posso dizer que tenho dois microfones iguais. Tenho duas canetas iguais. Porém, quando nós vamos para a geometria, quando a gente vai falar essa palavra igual na geometria, nós trocamos ela pela palavra congruente, tá bem? O símbolo para igualdade, para igual, é dois risquinhos. Já o de congruência, o de congruentes, é 3. Então, se você vê esse símbolozinho, significa congruente. Por exemplo, se você está lendo alguma coisa lá e você tem isso daqui, ó, significa que o segmento de reta AB é congruente com o segmento de reta CD, tá bem? Quer dizer, eles têm o mesmo tamanho. Ah, mas por que não pode falar igual? Só uma questão de convenção. Se escolheu colocar congruente, tá bem? Então, basicamente, nós vamos tentar descobrir se os triângulos são iguais ou não. Iguais no sentido de ter as mesmas medidas de ângulos e lados, ok? A gente vai ter 4 casos diferentes, tá bom? Porém, eu prefiro não ensinar pelos casos, mas sim você comparar o triângulo. Quando você compara o triângulo, automaticamente você vai saber qual caso que é. Se ele é congruente ou não e qual é o caso de congruência. Tudo bem? Então nós vamos sempre comparar aqui os triângulos. Repare uma coisa no seguinte, ó. Às vezes, em alguns triângulos, ao invés de estar a medida do lado, e a gente quer dizer que tem o mesmo tamanho, a gente usa risquinhos, já reparou isso? Por exemplo, tem um triângulo aqui e tem um triângulo aqui. Eu quero dizer que esse lado é igual a esse, então eu uso assim um risquinho. Quero dizer que esse lado é igual a esse, então eu coloco 2 risquinhos. Já viram isso, né? Tanto dá certo assim, é usado para lados e para ângulos também, tá certo? Então nós vamos usar esses dois triângulos aqui e vamos começar a pensar aí em como é que a gente vai fazer. Primeira coisa importante é a gente aprender a fazer a comparação. Ó. A gente compara ângulos e lados, só que tem que ser ângulos e lados correspondentes. O que quer dizer correspondente? Eu vou nomear esse triângulo aqui como triângulo A, B, C, esse aqui D, E, F. Veja bem, o que quer dizer correspondente? Se eu pegar o lado AB, ele é correspondente com o lado DE. Correspondente quer dizer, ocupa a mesma posição lá no outro objeto, lá no outro desenho. Se eu pegar o ângulo A, este ângulo interno aqui, ele é correspondente com o ângulo D. Se eu pegar o ângulo C, é correspondente com o ângulo F e assim por diante. Então nós temos 3 lados correspondentes e temos também 3 ângulos correspondentes, tudo bem? Então, para você poder fazer a comparação e dar certos casos de congruência, você tem que comparar sempre os lados e ângulos correspondentes. Porque às vezes um triângulo está nessa posição e o outro está invertido. Então, cuidado para você achar o ângulo correto lá, a posição correta de comparação. Tá bem? Então, nós vamos começar do seguinte, ó. Vamos supor que você tem aqui, ó, este lado 5 centímetros, este lado 4 centímetros e este lado 6 centímetros. E aqui nós temos 5 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros. E aí então eu vou começar a fazer essa comparação, tá bem? Fazer essa comparação. Vamos olhar aqui, ó. Lado AB é congruente com o lado DE, os lados sempre correspondentes, né? AB com DE. Tem a mesma medida? Sim. Então posso dizer que são congruentes, tá bem? O lado CB é congruente com o lado FE ou EF? Está na mesma posição, né? Correspondente, tem que comparar igual, tá bem? Tem a mesma medida? Sim, são congruentes. O terceiro lado aqui que está aparecendo, ó, 4 centímetros. O AC é correspondente com o AF, com o DF, né? Ocupa a mesma posição e vejo que eles têm o mesmo valor. Perceba então que nós temos 3 lados congruentes, certo? 3 lados congruentes. Isto vai gerar o que nós chamamos de primeiro caso. Primeiro caso. O que a gente comparou? Lado, o outro lado e o outro lado. Então, o nome desse caso é caso LLL. Eu posso dizer o seguinte, galera,
que o triângulo, o símbolozinho é triângulo ABC é congruente, lembra do símbolo? Ah, né? Congruente com o triângulo D. Opa, faltou o símbolo do triângulo aqui. É congruente com o triângulo DEF. Como que eu sei que é congruente? Pelo caso L, L, L. Estou afirmando que eles são congruentes devido a este caso aqui. Caso lado, lado, lado. Professor, mas como é que eu vou saber se é lado, 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 se é outro nome? Olha bem, o que apareceu aqui para você comparar? 3 lados. Então, L, L, L. Você vai ver nos outros exemplos que vai aparecendo outros itens, às vezes um lado e um ângulo. Isso que vai gerando os nomes aqui. Beleza? Então anota isso daí, coloca lá primeiro caso, coloca os triângulos, tá bem? Comparados aí. E a gente vai voltar com os próximos casos aí. Vamos lá. Próximo caso, galera. Olha bem. Tem de novo o triângulo ABC, tem o outro triângulo DEF. E veja que as informações mudaram um pouquinho. Nós temos lado, temos o outro lado, né, para comparar, e temos um ângulo para comparar. Tudo bem? Então vamos lá. Vou começar pelo lado aqui, ó. Vou confirmar aqui, ó. O lado AB é congruente com o lado DE. Tem a mesma medida, né? Tá bem. O ângulo, ó, temos o ângulo também, ó. O ângulo A, vou chamar assim, é congruente com o ângulo D. Tá bem? E o último lado, o lado AC, é congruente com o lado DF. Tudo bem? O que nós tínhamos para comparar? É muito simples, é só você comparar. Tínhamos um lado, um ângulo e um lado. Certo? Isso vai gerar o nome do caso, tá vendo? Por isso que ele está vazio aqui ainda. Observe o seguinte, olha que legal. Concorda que este ângulo está no meio dos dois lados? Lado, ângulo, lado. Ó, o ângulo está no meio, né? Caso lado, ângulo, lado. Caso L, A, L. É o nosso segundo caso de congruência. Nós tínhamos para comparar e percebemos que são congruentes um lado, um ângulo e o outro lado. Então, posso afirmar, nesse caso aqui, né? Ó, que o triângulo, vamos colocar aqui embaixo, a gente já tinha colocado embaixo na hora, né? Posso afirmar então que o triângulo ABC é congruente com o triângulo DEF. Qual é o caso que justifica isso? Caso lado, ângulo, lado. Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Viu? Começou a comparar? Cuidado que às vezes tem um triângulo invertido, né? A gente vai fazer um caso desse aí para vocês verem. Tá bom? Vamos pro próximo, anota aí. Vamos lá, próximo caso, terceiro caso aí, ó. A gente já vai completar o nome. Observe que agora esse triângulo está diferente. Perceberam? Olha lá, mudou um pouquinho. Pense comigo assim, o que aconteceria desse triângulo para ele ficar exatamente na posição desse? Olha lá, esse triângulo aqui fez isso, ó. Tombou, né? Tá vendo, ó? Os ângulos aqui, 65 e 30, tá vendo? O lado 5 centímetros foi lá para cima, então ele só tombou. Este ângulo é correspondente com o F, o A é correspondente com o D, o B é correspondente com o E. Tudo bem? Então veja que ele pode aparecer em posições diferentes, aí fica bem esperto, tá? Para você poder comparar. O que nós temos para comparar agora para ver se são iguais ou não? Para ver se são congruentes ou não. Nós temos dois ângulos e um lado, né? Posso pensar por aí então. Vamos lá? O ângulo A é congruente com o ângulo D, né? Que são 65 graus. O que mais? O lado, ó. O lado AB é congruente com o lado DE. E o ângulo, né? O ângulo B aqui, ó, é congruente com o ângulo E. Olha lá. Certo? Então, os ângulos, dois ângulos correspondentes, né, que estão na mesma posição, são de mesma medida e um lado é de mesma medida. Aí já gerou um caso. Já gerou um caso. Olha bem, como é que eu vou saber para dar o nome? Veja bem, se não tem dois ângulos, não tem um lado no meio dos dois ângulos, entre meio dos dois ângulos, aí está o caso, então, ó. Ângulo, um lado no meio dos dois ângulos e o outro ângulo. A gente chama de caso ala, né? Que é o ângulo, lado, ângulo. Repare que faz sentido. O ângulo, os dois ângulos na ponta e o lado no meio. Então, posso afirmar mais uma vez que o triângulo ABC ele é congruente com o triângulo DEF e eu tenho um caso para provar, né? Pelo caso ALA, o caso ALA. Eles são congruentes. Basicamente, o que nós estamos fazendo, gente?
comparando ângulos e lados e verificando que eles têm o mesmo tamanho. Os triângulos, embora talvez em posições diferentes, têm o mesmo tamanho. Tamanho de lados e tamanho de ângulos. Ah, professor, mas é mais fácil pegar uma régua e medir? Sim, mas às vezes você está fazendo um exercício, alguma coisa, que você não tem todas as informações. O que a gente está vendo aqui é que com algumas informações, claro, pelo menos 3, eu já consigo provar que esse triângulo é congruente com esse. O que quer dizer isso, galera? Este outro ângulo aqui, ó, que nós ainda não sabemos, ele é exatamente igual a esse, mesma medida. Este lado aqui que nós não sabemos é mesma medida desse. Então, com 3 itens, com 3 medidas, eu consigo provar que esse triângulo é do mesmo tamanho, é congruente a esse triângulo. É isso que quer dizer os casos. Só tem mais um caso, vamos lá? Próximo passo. Vamos lá, quarto e último caso então. Vamos ver aqui. Novamente eu deixei os triângulos invertidos, né? Um triângulo na posição inicial e o outro invertido ali, para a gente poder ir comparando. Vamos lá, o que nós temos agora, galera? Temos um ângulo aqui, temos um lado aqui e temos um ângulo lá longe, né? A gente já viu um caso que tinha 2 ângulos e um lado, né? Que era o caso, foi o penúltimo caso, se não me engano, era a ala, né? Ângulo, lado, ângulo, tá? Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho aí, porque também é 2 ângulos e um lado, né? Como é que eu vou fazer para que o nome seja diferente? Então vamos lá, vamos primeiro pegar aqui, ó. Lado igual, então o lado AB é congruente com o lado DE, né? Os dois são 5 centímetros e ocupam a mesma posição, por isso que eu posso afirmar que eles são congruentes, né? Lembra lá no início que eu falei? Só pode comparar os correspondentes, beleza? Então, lado A congruente com o lado DE, lado AB, né? O que mais? Eu tenho esse ângulo aqui, ó. O ângulo A é congruente com o ângulo D. Olha lá, os dois são 65. E o ângulo C é congruente com o ângulo F agora, né? Congruente com o ângulo F. Agora, nós precisamos ter um nome diferente. Porque de acordo com a nossa sequência, nós colocamos lado, aí este ângulo aqui e este outro ângulo aqui. Para não confundir, não misturar com o quarto, com o terceiro caso lá, observe o seguinte. Nós temos um lado, um ângulo encostado no lado, tá? Que a gente chama de adjacente, né? E um ângulo que está lá do outro lado. Tá vendo? Esse ângulo aqui do outro lado, a gente chama de ângulo oposto. Então eu vou colocar um O aqui, ó. Significa lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Tá vendo? Porque esse outro ângulo, esse segundo ângulo que aparece, ele está longe, está lá no oposto deste lado. Por isso que ele ganha o nome de lado, ângulo oposto. Beleza? Galera, é mais ou menos isso. Não tem segredo, tá? Porque às vezes a gente foca muito, o nome desse caso tem que decorar. Não precisa você decorar os casos específicos. O que você precisa pensar? Comparo as informações. Comparo lado com lado, ângulo com ângulo. Tem que ser correspondente, tem que estar na mesma posição, beleza? Então, esta posição tem que achar este lado aqui, onde que está lá no outro triângulo. Isso é o ponto principal, tudo bem? Depois que eu começo a comparar, eu vou ver que informações eu tenho. Eu preciso provar, preciso mostrar que esses triângulos são congruentes. Ou não, né? Ou provar que não são congruentes. O que eu preciso? Pelo menos 3 informações. Pode ser 3 lados, pode ser lado, ângulo, lado, pode ser ângulo, lado, ângulo, e pode ser lado, ângulo, ângulo oposto. Só não vale, só não dá para provar com 3 ângulos. Por quê? Eu posso ter 2 triângulos que têm o mesmo tamanho de ângulo, porém as medidas do lado são absolutamente diferentes, tá bem? Então, no caso, nesse caso não vai valer. E é isso, você vai pegar o exercício lá depois, né? E vai olhar e vai tentar dizer, olha, este aqui é congruente com este, pelo caso, como que eu vou saber? Olha a sequência. Lado, ângulo, lado oposto. Tem lá, ângulo, lado no meio, ângulo. É o ALA. Tá vendo? Você olha para o triângulo e anota as informações que você tem, naturalmente vai surgir o nome do caso. Beleza? Então, decora aí os 4 casos. Beleza? Valeu, galera! Por hoje é só. É isso. Até a próxima aula.